Oi, curiosos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. O tema do vídeo de hoje vai ser Álvaro Charo. Aê! Vamos fazer a previsão aí para o ano de 2025 do Álvaro, tá bom? Vocês pediram bastante esse vídeo e vocês vão ter o vídeo de vocês. Vocês fizeram jus. Vocês votaram pra caramba lá na enquete. E quem quiser saber como funciona, é só vir no primeiro link azul da descrição que você vai direto para a plataforma vizinha. E lá a gente faz enquete toda terça e toda sexta-feira. Por falar nisso, próxima sexta vai ter novas enquetes, tá? Então, eu coleto o nome de todo mundo no chat que o pessoal manda, faço as enquetes, boto as enquetes no ar, e se vocês quiserem, vocês votam. É isto. E quem ganha, ganha. Quem perde fica para a próxima, pode ganhar na próxima semana e tá tudo certo. É só ganha-ganha aqui, né? Vamos fazer a nossa querida previsão aqui do Álvaro para o ano de 2025. Tá bom? Algumas pessoas têm me procurado para me falar do resultado das previsões. E gratidão a cada um de vocês, né? Que as pessoas chegam, falam para mim no chat, no IG, ou então até mesmo no WhatsApp, e uma ou outra ali no chat do TikTok. Certo? Então é isso. Muito obrigada a cada um de vocês. E para quem tiver na dúvida sobre isso, eu vou estar postando hoje, porque eu tirei print de umas duas mensagens, se eu não me engano, umas duas, falando sobre a previsão dos meninos, né? Porque são coisas separadas. Às vezes eu tô conversando, no meio da conversa a pessoa solta, sabe? A previsão assertiva e tá tudo certo, tá? Então quem falou comigo sabe muito bem que falou. Mas não se preocupe não, meu povo. Lá no IG, na plataforma vizinha, tem uma parte ali no meu perfil que é só de feedback. Tem muito feedback lá. Então, pode ficar super à vontade, tá bom? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos fazer a nossa querida previsão aqui pro Álvaro, tá bom? Gratidão, 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 universo. Opa, chorou, cigana, salve suas forças. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Salve a cigana rosa, toda egrégora do povo cigano, toda egrégora do povo de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente primeiramente vai saber o que vem, o que é que a gente pode saber sobre o que vem na carreira do Álvaro e depois a área amorosa. O que isso quer dizer? Assim, ó, a gente vai abrir 9 cartas, vai falar somente de carreira. Depois a gente vai embaralhar, abrir 9 cartas e falar somente da área amorosa. Tá certo? É por isso que eu falo e repito várias vezes dentro da leitura. Gente, a gente tá falando de carreira. A gente tá falando de carreira, de carreira, de carreira. Não é de amor. Amor vem depois, certo? Porque muita coisa pode ser trocada ou confundida e tá tudo certo, né? Somos seres humanos têm ato falho praticamente constantemente. E tá tudo bom, tudo bem. Álvaro Charo Neto, 4 de novembro de 1999. Previsão para o ano de 2025 da vida do Álvaro. O que podemos esperar, universo? O que podemos esperar em relação ao Álvaro Charo Neto? A área da carreira do Álvaro Charo Neto, 4 de novembro de 99. O que podemos esperar no ano de 2025? Gente, tem previsão aqui para o Gustavo que foi feita semana passada. É só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores para quem tiver interessado. E a gente também fez previsão para a primeira previsão que foi feita foi para o Álvaro e Gustavo juntos em um vídeo só. E tá na semana retrasada, se eu não me engano, tá bom? Vamos falar de carreira aqui, na vida do Álvaro, no ano de 2025. Bom, me fala aqui do Álvaro, ele tendo eu não vejo não é uma questão de um comportamento, eu vejo uma pessoa muito próxima a ele, na área da carreira, que é como se a pessoa estivesse administrando porcamente, é isto. Porque o rei de espadas, rei de espadas não, desculpa, pajem de espadas, me fala muito de uma situação que tem uma tentativa de ser bem administrada, mas acaba não sendo. E é como se isso ressoasse no Álvaro. Eu não vejo ele como o pajem de espadas, eu vejo o Álvaro como rei de paus. Tá? Então, me fala da influência de terceiros aqui em relação à carreira dele, ou até mesmo pessoas querendo ter algum tipo de visibilidade voltado para a carreira dele e acabe mais atrapalhando do que ajudando, tá certo? A longo prazo, pelo menos, né? Às vezes a gente acha que está se ajudando e a longo prazo acaba meio que se atrapalhando e isso acontece. Voltado para a carreira. Então me fala de uma administração não muito boa. Por quê? Porque é como se deixasse
tão tranquila, tão, sabe, tão aberta, que acaba sofrendo influência de outras pessoas, certo? E pessoas que não têm nada a perder, entende? Lida com a tua carreira e não tem nada a perder ao lidar com aquilo. Quem tem o que perder é tu, não a pessoa, sabe? É isto que fala aqui com Pajem de Espadas. Me fala de algumas comunicações muito rasas. É como se houvesse em determinado momento, é como se parecesse que estivesse meio que perdido ali na carreira, né, uma sensação de estar perdido ali na carreira, mas isso tem a ver com outras pessoas, tá. Bom, eu vejo alguma iniciativa sendo tomada no ano de 2025, é praticamente do nada. É isso, né, é uma pessoa que aceita o conselho de alguém que pode ter uma posição totalmente diferente, no caso o Álvaro, né, aceita o conselho de alguém que tem uma posição diferente, que não agrega à posição do próprio Álvaro e acaba escorregando, porque aqui me fala de uma iniciativa de investimento que pode dar ruim, viu. Pode dar muito ruim, ou pelo menos pode dar ruim durante algum tempo. Porque, existe alguma situação aqui voltada para a carreira, que é como se tirasse algo que tem algum tipo de conforto, que o Álvaro tem conforto. Pode ser investir na opinião que no final das contas esteja errada, porque a gente tem que abrir o leque de possibilidades aqui, sabe. Porque a gente está falando de alguém que tem uma vida pública, então tem vários caminhos para estar passando por essa situação, né. Então peço que seria interessante adaptar a realidade para vocês que são muito fãs. Lembrando que a gente está falando de carreira, a gente não está falando de amor, a hora do amor é daqui a pouco, certo? E é muito fácil confundir algumas falas com questões amorosas. Mas não, não tô falando de outra pessoa, de relacionamento, eu tô falando de carreira. A gente pode estar falando de produtores, a gente pode estar falando de diretores, a gente pode estar falando de gente do banco, gerente. A gente tá falando de carreira, meu povo, tudo que envolve carreira, certo? Então existe algum caminho para ter algum tipo de investimento aqui, que esse investimento pode não ser muito ter um retorno muito bom. Seja investir na carreira de alguém, ou seja até investir financeiramente em algum tipo de situação que possa ser que talvez traga algum resultado positivo, mas no final das contas não traga, porque é como se fosse um investimento às cegas, a gente está falando da carta do louco. Quem sabe ler tarô, sabe muito bem o que é a carta do louco. Quem não sabe, não custa nada dar um Google, só perguntar o que é a carta do louco. A carta do louco não tem uma base sólida. Não existe uma solidez em relação à ação. A gente fala de muita atitude, mas a gente fala de poucas coisas concretas, tá? E o 8 de ouros, desculpa, o 7 de ouros, fala daquilo que já foi construído em relação à carreira dele. A lua fala da perdição, da pessoa tá perdida. Tá, então só a sequência dessas 3 cartas dentro da área da carreira, a gente tá falando dele estar defendendo alguém que esteja errado, a gente tá falando dele investir dinheiro em algum local e o dinheiro não render tanto, só ter uma sensação de perda. São exemplos que eu trago pra você, certo. Porque se a gente ficar olhando muito pra isso e acabar acontecendo em outra área no caso, de outra forma a gente não enxerga. Mas vamos abrir nossa mente aí, pra essa previsão. Em 2025, eu vejo uma mulher na área da carreira do Álvaro, ela tentando é como se eu visse uma mulher tentando consertar ele, consertar ele de alguma forma. É como se eu visse ela girando um parafuso na coluna dele, sabe. Aí essas 3 cartas me mostram isso, porque é como se ela estivesse tentando tomar uma postura, ou fazer ele tomar algum tipo de postura que pelas emoções voltado para a carreira, ele não vai ter. Sabe quando a pessoa tem muita raiva diante da situação ou tem muito estresse diante da situação, e aí vai falando um monte de coisa sem parar, sem pensar, e se complica? Me fala desta mulher aqui tentando conter os danos. É uma mulher que tenta ao máximo possível conter os danos para que a carreira dele não vaze pelos dedos, não vaze pelas mãos, tá. Então é uma mulher muito controladora que conhece muito bem o amigo ou o parente que tem. E que sabe que tem certas coisas que não vão ser toleradas por ele, a ponto de ele ficar tão estressado que ele, pode falar um monte de merda,
sabe? Falando coisas que pode se arrepender. Quem nunca? Quem nunca saiu falando coisas que depois se arrependeu? De ter falado ou de ter deixado de ter falado, entende? Então me fala aqui dessa mulher, ela tomando esse posicionamento de protetora, de guia, de mulher absurdamente paciente para tentar conter algumas palavras que em determinados momentos dentro da carreira ele possa estar se sentindo absurdamente vulnerável e atacado a ponto de não pensar no que fazer, falar para se defender e falar qualquer coisa. É, minha gente, tem situações que calado vence, né. Tem certas situações que são assim. Mas vamos aguardar, eu não tô julgando não, viu, pelo amor de Deus, não tô julgando o Álvaro não. Aqui quem nunca, é o que eu falo, né, quem nunca teve numa posição assim de falar um monte de coisa que sai pela cabeça, né, diante de uma situação de muita ira, muita raiva, muita chateação ou alguma perda, de falar, 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 a ponto de só se escutar depois. Só perceber o estrago depois, né. Então me fala disso. Somos humanos, né. Isso prova a humanidade. Bom, aqui me fala que no ano de 2025, também o Álvaro, em relação à carreira, ele vai ter muitas oportunidades, só que eu vejo essas oportunidades, elas dando as mãos. Só que eu vejo elas dando as mãos com o tempo. E nem toda oportunidade, nem tudo que brilha aqui é ouro, tá. Nem toda oportunidade é uma oportunidade boa de verdade. Eu vejo que ele vai perceber isso. Ele vai estar percebendo isso no ano de 2025 e as pessoas que acompanham ele vão estar percebendo também. É como se ele viesse com uma boa notícia falando: "Olha, surgiu essa oportunidade que vai me abrir um leque de possibilidades". Aí quando vê, ele tá lá cumprindo o que é acordado, cumprindo com o que é de acordo, sendo que nada se abre, nada se abriu ainda, demora, é um negócio que pode demorar mais tempo do que ele imaginou, sabe? Então é como se fosse uma ficha que cai. E essa ficha que cai traz algum tipo de estresse, sabe por quê? Porque quando olha assim pro passado e as outras oportunidades que se fizeram presentes e ele não pôde aceitar porque teve que aceitar essa, ou achou melhor aceitar essa, as outras já foram meio que perdidas, entende? Então, me fala que para a área de carreira, na vida do Álvaro aqui, o ano de 2025, é um ano de muitas lições, tá? É um ano que traz muitas lições. Eu lembro que a gente fez a do Gustavo, o Gustavo trazia bastante ascensão. Na vida do Álvaro, traz muitas lições. Assim, eu sei que muita gente não gosta de ouvir notícias que elas consideram ruins no tarô, que só quer ver tarô se for coisa muito boa. Eu acho que alguns cartomantes no YouTube, eles acabaram acostumando muito mal algumas pessoas para achar que todo vídeo que você clicar de tarô vai só vir coisa boa. É o que eu sempre falo, na vida há coisas boas e há coisas ruins, não é verdade? Todos os dias a gente está preparado para coisas boas e para coisas ruins. Porque o tarô que fala sobre a vida só vai falar de coisa boa, entende? Então, no final das contas, uma lição também é uma coisa boa. Só que muita gente não quer passar por isso. O estresse, o medo, a perda, não quer lidar com esse lado mais negativo da vida. Só que ele existe. E se você não lida com isso, quando esse lado se apresentar, você não vai saber o que fazer. Você pode cair num mar de lama, entende? Então, as coisas ruins, elas acabam acontecendo para muitos, algumas coisas, né? Para muitos são um aprendizado, para outros para trazer o reforço, para outros para abrir os olhos sobre a vida, e no final das contas é evolutório, vou chamar de evolutório, é de evolução, tá? No final das contas acaba sendo algo de evolução, porque daqui a 5 anos, quando o Álvaro olhar para isso aqui, olhar para esse estado da vida dele, olha, lá em 2025 eu passei por isso, mas hoje eu não passo mais. Sabe? Hoje eu tô aberta aqui, eu tô de olho aberto em relação às certas realidades. A gente não vem com a cartilha, sabe? A gente tem que aprender. E é isto. Vamos lá, sabe? Agora a gente vai falar de amor, tá? Agora a gente vai falar de amor. Deixa o joinha se você gosta desse tipo de vídeo. E se quiser leitura particular, é só colocar aqui no chat, tá? No chat não, é só colocar aqui embaixo, nos comentários.
Álvaro Charo Neto, 4 de novembro de 99. Previsão para o ano de 2025 do Álvaro Charo Neto, 4 de novembro de 99. Em relação à área amorosa. Glorioso, sigando salve suas forças. O que podemos esperar da área amorosa do Álvaro Charo Neto no ano de 2025? O que podemos esperar? Vamos saber aqui. Amor. Deixa eu só dar uma limpada aqui, só para ter certeza, né? Sou virginiana, fico confirmando tudo toda hora. Eu acho que não é por conta do signo, não, é porque eu sou assim mesmo. Mas enfim, vamos lá para nossa querida leitura. Bom, aqui, voltado para a área amorosa, me fala de justiça. A justiça da terra acontece. Por que eu falo justiça da terra? Porque tem uma carta chamada julgamento nesse baralho que ela fala da justiça do espiritual. Então a gente tem a justiça terrena e a justiça espiritual. Então a carta da justiça, ela fala do equilíbrio. O equilíbrio, de forma mais racional. O que o Álvaro tem, o que o Álvaro acha que é justo, tem uma tendência muito forte de acontecer na área amorosa dele no ano de 2025. Eu vejo ele entrando em uma relação. Eu tô vendo ele entrando em uma relação. A carta da Imperatriz, As de Paus e 5 de Ouro, só que eu não vejo essa relação durando muito tempo. Talvez não seja com o Gustavo, porque é uma relação passageira, né? Então, me fala aqui de alguma instabilidade se fazendo presente neste ano que se inicia aí, no ano que vem. É como se pegasse as pessoas quase que de surpresa, porque ao Age de Paus, ele fala de um impulso, uma decisão que é tomada por impulso, certo? Então, me fala da possibilidade dele estar muito mais de chamego com alguém, muito mais interessado. A Imperatriz, ela fala de frutos, ela é frutífera. A gente está falando de algo que a gente vê andando para frente. É pego de surpresa, é por impulso e continua andando para frente. Então, pode ser uma situação que no ano de 2025, e peço para que você não seja imediatista, com essas leituras, porque ano de 2025 são 365 dias. A gente não está falando de 2024. A gente está falando de 2025. Né? Eu faço leitura para ano de 2025 e tem gente encaixando leitura de 2025 no ano de 2024, só porque tem coisas muito parecidas acontecendo atualmente. Entende? Tem que esperar, meu povo, tem que esperar. Pode ser que isso aconteça em novembro, dezembro do ano que vem. Entende? Então não adianta criar teorias em cima da situação que não tem concretude. Aqui tem concretude. Aqui me fala desse caminho muito forte do Álvaro. Ele está entrando em uma relação, mas a mesma hora que eu vejo ele entrando, eu vejo uma porta aberta para a saída. Tá? Tô vendo ele saindo, porque o 5 de ouros me fala que é uma experiência de perda. A experiência de perda é de dizer assim, eu não sei se o Álvaro é impulsivo, mas é de dizer assim, olha, eu não, acho que eu nunca mais faço isso não, viu? A coisa que é essa, eu acho que eu nunca mais faço isso não, hein? É, porque ao mesmo tempo que se ganha por estar em uma relação, se perde por estar em uma relação, tá? Então, nesse ano de 2025 tem isso aqui. Tem também equilíbrio aqui na vida dele, e esse equilíbrio, como eu te falei antes, né, é como se é isso. Ai, eu acho que as 3 cartas aqui, elas resumem o jogo todo. Sabe por quê? Carta boa, boa, ruim. Boa, boa, ruim. Carta mais ou menos, boa e ruim, sabe? Opa aqui, a última fileira, que fala de futuro também, ela fala de coisas mais incômodas. É uma sensação de dizer assim: terminei o ano tendo algumas experiências, a experiência não foi tão legal assim, aprendi muita coisa. Sabe, às vezes quando a gente não gosta, a gente aprende, né, algumas vezes é assim. Então, me fala que eu vejo ele muito pensativo. É como se ele estivesse pensando o tempo inteiro em relação à questão financeira e questão amorosa. Nesse ano, e tudo que ele fizesse fosse para manutenção dessas áreas, carreira e amor. Não vejo
voltado para familiar, voltado para espiritual, voltado para social, é carreira e amor, carreira e amor. Eu vejo ele tentando equilibrar essas 2 balanças aí. E é como se ele sentisse que ele perde mais do que ganha. Por quê? Porque é como se, por mais que ele tenha muito a oferecer na área do amor, a sensação aqui é de que as pessoas não querem. Não é que não querem ele, talvez não queira o compromisso real, sabe? Não é o caso com o Álvaro, é um caso com compromisso real, entende? Bom, eu vejo ele aqui em algum determinado momento dando tempo ao tempo em relação a essa área amorosa. É como se ele se fechasse. Eu vejo o Álvaro se fechando. Em algum determinado momento. A gente segue uma ordem aqui, né? A ordem tá voltada para ele se interessar, ele iniciar, dar um pontapé aí em algum tipo de relação, que pode ser oficial ou não, aqui não importa muito, mas é como se ele aparecesse sempre com alguém, estando muito com alguém, ou assumisse que está apaixonado, qualquer coisa nesse sentido. Né, ele dá um pontapé em uma relação. Só que ao longo dessa relação, ao longo dessa situação, que ele se envolve com outras pessoas, ele acaba não sentindo tanta firmeza das outras pessoas para com ele. E aí existe um fechamento de porta em relação à questão emocional. É alguém que tem uma tendência a se fechar, a dizer assim: olha, já tentei, tentei, tô cansado de tentar, sabe? A tendência é essa, pelo menos nesse ano. Bom, me fala de uma iniciativa aqui que pode trazer algum tipo de equilíbrio voltado para a área amorosa dele. Só que essa iniciativa, ela tem muito tempo ainda para a situação desenrolar, tá. Eu vejo ele tentando se amigar ou se resgatar com pessoas que ele já conheceu lá no passado. Só que da mesma forma que essas pessoas não deram nada para ele, essas pessoas no plural, da mesma forma que essas pessoas não deram nada para ele, essas pessoas também não vão dar no ano de 2025. E é como se o Álvaro ele estivesse muito animado. Eu vejo ele em algum determinado momento parecendo aquelas líderes de torcidas estadunidenses, né, que fica com o pompom balançando, né? E é como se a pessoa estivesse olhando assim, indo bem devagar. Então, é como se ele fosse o empolgado, talvez o emocionado, mas ele não recebesse. Ele quer a mesma empolgação, ele quer é como se ele quisesse a mesma eh, dinâmica de volta em relação à questão emocional. Ele não aceita menos que isso, ele não quer aceitar menos que isso, eu não vejo ele querendo aceitar, pelo menos não no ano de 2025. E quando ele vê que, por mais que a pessoa comece com essa dinâmica, ela não consegue segurar essa empolgação, ele acaba acho que por aqui não vai dar não, acho que por aqui não vai dar. Então tem isso aqui no caminho dele no ano de 2025. No final das contas ele sente que perdeu tempo. Fazer isso. Mas ainda me fala de alguma situação aqui no meio da situação, tá vendo aqui no meio? Que existe uma iniciativa, eu vejo, e isso, eu acho que é aí que pode entrar a leitura que a gente fez para o Gustavo solo e também para o Álvaro e Gustavo que a gente fez na semana retrasada, né? Que era alguma coisa que se iniciava entre eles, se eu não me engano. E isso que se inicia tem tempo ainda para ser percorrido, né? Então, pode ser por aqui. Então, basicamente, é o Álvaro. Eu não sei se ele é de se envolver com muitas pessoas, mas eu não vejo ele aqui com uma pessoa só, não, viu? Sinceramente, eu não tô vendo. Eu tô vendo ele com algumas pessoas aí, tendo experiências, né? A realidade é essa, que ele vai estar tendo experiências. Essas experiências, no final das contas, vão ser boas. Não vejo sendo lá essas coisas. Mas, pra quem tá solteiro hoje, já passou por algumas relações, é só olhar pro seu passado, né? Porque o passado da maioria das pessoas é disso. Por isso que muita gente diz que, não tenho sorte no amor, porque tenho um dedo podre, porque a regra é esta. Outras coisas são exceções. A gente vai em busca daquilo que a gente chama de regra, mas é uma exceção. É o dar certo em relação à área amorosa. É o dar certo logo de cara. É o dar certo daqui a pouco tá com vários tempos aí, família feita dentro da área amorosa. Isso é uma exceção. A regra, geralmente, é o que você vê ao redor no seu meio social, em relação às suas amigas, suas parentes, sua mãe, sua tia, sua avó, certo? Que geralmente é isso, é o envolvimento e é o tentar e, infelizmente, é o não dar certo e tentar de novo. É isto, sabe? É isto. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. O Álvaro, ele não foge dessa regra.
caso é esse. Ele não foge dessa regra, tá. E é isto. E me fala dele um pouco estressadinho por conta disso, né, 5 de espadas fala do autossabote, né, uma pessoa que sente que tá se autossabotando o tempo todo. A temperança e a 10 de espadas me fala de alguém que diz assim: "Olha, eu vou parar, vou dar tempo ao tempo", sabe. Vou usar o tempo a meu favor e eu vou dar tempo ao tempo diante dessas questões amorosas aí. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece, a outra plataforma que faz a votação é o primeiro link da descrição. Beijo no coração de vocês. Deixa o joinha se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!